Olá, eu sou Márcia Pugliese, nesse projeto maravilhoso, A Sabedoria dos Números. E como sempre, eu peço a sua permissão para entrar na sua casa, no seu carro, no seu trabalho e com muito respeito, com todo carinho, falar juntinho de você. Eu estou nesse projeto maravilhoso, com pessoas incríveis que toda semana eu trago. Fizemos uma participação maravilhosa de queridas amigas da faculdade. Vocês devem ter acompanhado, e hoje eu vou falar exatamente com a Tânia Rezende, que é a nossa amiga querida da faculdade, que fez não é que fez, tem uma trajetória brilhante dentro da educação. Seja bem-vinda, Tânia. Obrigada, Márcia. Sempre estar, né, junto com as meninas, junto com você, e quanto a nossa história é muito, muito engraçada. É verdade. Eu conheço a Tânia antes da faculdade, bem dizer, né? E por um acaso. A gente pode até contar a nossa história, né, É Tânia? muito doido, Meu pai foi comprar uma fazenda em Mato Grosso, e quem foi a pessoa que intermediou o negócio para o meu pai, o corretor, era o tio da Tânia. E conversando com a família da Tânia, porque no Mato Grosso todo mundo é muito receptivo, a minha mãe comentou que eu havia prestado a faculdade de pedagogia, e a tia da Tânia falou: Nossa, minha sobrinha também prestou. E eu estava voltando para São Paulo naquela semana para ver, ainda era a lista grudada na Sim. parede, né? E ela falou: Vê se a minha sobrinha passou. E eu realmente vi, eu havia passado, Tânia também. E eu retornei, na realidade, né, Tânia, avisando. Minha irmã fez 15 anos, teve uma big de uma festa, meu pai convidou a família da Tânia, a Tânia estava no aniversário de 15 anos da minha irmã, não é isso? Foi E muito daí engraçado. começou a nossa amizade na faculdade, a Tânia sempre muito estudiosa, muito correta. Eu digo que eu estou formada graças ao empenho, né? Mas enfim, Tânia, vamos contar a sua história. Eu acho que muitas pessoas precisam dessa história de superação, essa história de virada de chave, porque quantas pessoas vivem no vitimismo, chorando leite derramado, no pouco da vida, na escassez, e a vida está pedindo exatamente isso. Vamos virar chave. Não tem que ficar chorando leite derramado, coisa nenhuma. Fala um pouquinho disso para nós, Tânia. É interessante, né, Márcia, essas questões que a gente. eh, Tudo vem de muito do apoio, né? Muito do que a família. Então, eu acho que a questão da minha deficiência, quando veio, né, que eu sofri acidente, eu também tinha uma tia que tinha uma deficiência mental, que morava com a gente. Então, meio que na família, a questão da deficiência, já tinha, né, as pessoas já com respeito, já olhavam. Lógico que para minha mãe, para o meu pai, não foi fácil, Lógico que não. né? Nem Então, para você, né? apesar que eu falo que muita gente não acredita e acha que às vezes eu sou demagoga, né? Porque eu digo que eu nunca disse, eu nunca briguei com Deus. E eu nunca disse por que comigo. Era uma coisa, aconteceu, ponto, e tinha que ser. Foram 6 meses de repouso, porque eu fiquei, né, estava cega, depois de 6 meses conseguiu fazer uma cirurgia, então eu conquistei um resíduo visual que eu agradeço, que eu olho o sol, a lua, eu consigo enxergar, e então isso eu agradeço. E aí as coisas foram acontecendo e sempre com muito apoio da família, mas eu nunca não chorei a minha deficiência. E porque até é uma coisa interessante que a gente às vezes vem, a psicologia ela explica um pouco isso. Tinha um programa na TV Cultura de judeus. E nesse programa tinha uma foto que era de Moshe Dayan. Na época, Moshe Dayan era um general do exército de Golda Meir, que na época era presidente em Israel. Então, eu assistia ele, né, sempre com uma venda nos olhos e tudo. E foi muito interessante. Quando o médico me disse que eu tinha ficado, né, que eu perguntei para ele, né, na realidade quem contou para o médico fui eu, né, porque ele chegou, sentou pro meu lado.
E eu virei e falei, eu não vou enxergar mais. Ele, nossa, já tinham me dito que você era terrível. Aí eu peguei e falei, ele falou, não, peraí, vamos lá, um olho você perdeu, o outro, né, você tem um resíduo, o outro a gente não sabe o que tem. Aí eu perguntei pra ele se eu não podia dirigir, porque eu tinha feito 18 anos, eu dirigi um ano, porque eu amava. E vamos voltar só um pouquinho para os nossos ouvintes entenderem. A Tânia sofreu um acidente de carro Com com 19 anos. 19 anos e deu tudo isso. Perdeu a visão e tudo mais. Desculpa, pode Não, voltar. mas é legal. E aí foi muito interessante. Aí o médico foi, me explicou, e naquela noite me veio muito Moshe Dayan. E eu falei, gente, o cara ajuda a governar um país, né? Eu não vou governar minha vidinha. Como é que é? Não sei, a psicologia explica um pouco isso, né? Que você vai lá atrás em alguma coisa que você viu para trazer alguma coisa para te amenizar A o realidade, sofrimento. É. Mas não para apagar o sofrimento, porque lógico que teve, lógico que eu fiquei triste, mas não tinha como. Se eu chorasse, ou se eu ficasse brava, xingasse, não tinha como, não tinha jeito, não estava dando jeito. Então, assim, até que o médico foi, aí removeu o coágulo, então, e foi um processo. Depois fui ser, fui para Cuiabá, aprendi braille, fiquei lá, voltei, aí entrei na faculdade, foi quando eu conheci, né, e um pouco da história da Márcia aí, de pelo menos chegar na faculdade já ter alguém, porque é muito difícil você ter a deficiência e chegar e não conhecer ninguém. Então, a Márcia, e aí a coisa foi acontecendo. E tudo na minha vida eu falo que é um grande quebra-cabeça. Porque as coisas, de repente, eu nunca imaginei chegar onde eu cheguei. Então, assim, eu fui fazer pedagogia, depois fui ser cliente da Fundação Dorina, que quem conhece a Fundação Dorina Noel para cegos, é uma fundação aqui em São Paulo que cuida, né, e faz toda a reabilitação, habilitação das pessoas com deficiência. E aí eu tive a oportunidade, gente, de conhecer essa mulher maravilhosa, porque, sim, Dona Dorina, com outros deficientes visuais, eles, assim, derrubaram a árvore e foram construindo o asfalto. Porque hoje é muito fácil, né? Hoje tá né? tudo. Hoje tem computador que fala, como tem. Tudo. Tá tudo muito Mas simples. na época da Tânia, na faculdade, não tinha, ela anotava aula em braille, mas a prova... E a gravava. Eu tinha a mãe da Tânia se formou junto com nós, porque ela gravava os livros para a Tânia poder estudar. Então era tudo bem difícil. Essa inclusão para deficiência não existia, né, Tânia? Não, eu tinha alguém, o escriba, né, que fazia, eu ditava a prova, e aí eu tinha alguém que fizesse isso. Então, eu acho que as coisas foram realmente acontecendo. Depois dali, Dona Dorina disse que para eu trabalhar com a área da deficiência visual, que é uma coisa que eu queria, eu tinha que me especializar, porque não é porque eu tinha deficiência que eu podia ser professora. Então, fui me especializar, fui para Marília, fui estudar, voltei, me formei dia 19 de dezembro de 87. Dia 21 de março de 88, eu entrava na escola no meu primeiro dia de trabalho. E aí foram pessoas que eu conheci, que me encontraram, professor que soube que tinha uma vaga. Então foram avisando. Então uma coisa foi levando a outra até, né? Aí eu fui estudar. E sempre é assim, não cai do céu. Não cai, você tem que estudar, você tem que se esforçar, você tem que ir atrás. Não adianta ficar esperando. Como tudo na vida, né, Tânia? Sim, para todos, né? E sabe uma coisa que eu acho fundamental? A sua família. Porque a sua família também não se vitimizou, apesar de tudo. Não. Eles podiam estar arrebentados, mas eles estavam firmes ali, firmes e fortes com você. E sempre me apoiaram. E quando eu fui para Marília, sim, lógico, com dor no coração. Então, mas não, vai, se não der certo, volta, né? E deu. E uma coisa também que eu acho interessante é que eu nunca vi a Tânia reclamar. A gente reclamava, as meninas, né, as outras 4 queridas que se formaram conosco do nosso grupo Super Poderosas estão aqui nos bastidores, nos ouvindo, e às vezes a gente reclamava, tem que acordar cedo, a Tânia quer que a gente faz trabalho no sábado às 8 da manhã, né, enfim, ou sexta-feira à noite, a gente queria sair com os namorados, enfim, e a gente reclamava muito. Taninha nunca reclamou, gente. Ela sempre foi. E também tem a força espiritual,
né? Porque se a gente não tem um Deus no coração, se a gente não acredita sou num uma pessoa de muita Jesus fé. maravilhoso, então a fé que a Tânia, ela me ensinou muito da fé. Vocês podem ter certeza, porque as coisas às vezes são mais fáceis pra gente e não precisa, né, se conectar tanto. E a Tânia não, a Tânia, ó, a fé até debaixo d'água, né, Tânia? Sim, porque eu acho que é isso, né? Você tem que estar ligada. Existe um Deus e ele está ali, seja qual que as pessoas seguem, né? O seu olhar religioso aí, mas é um Deus que está ali. E a gente tem que estar junto com ele, é ele. E tem, né, aquela poesia tão linda que tem um momento lá, fala, Deus, você me abandonou, não. Eu Carregou te no carreguei colo. no colo. Então é isso. Então, naqueles momentos mais difíceis, você fala, não, vai dar certo, vai dar certo. E o que não dá certo é porque não tinha que dar. Exatamente. O que não tinha que dar é porque não era para dar Eu mesmo. falo, Tânia, que nós somos um conjunto de todas as experiências que nós passamos. Só que não adianta a gente pegar essas experiências e trazer junto a dor, o pesar, o medo, a raiva, esses questionamentos ruins. Nós temos que pegar esse conjunto de experiências para nos fortalecer no aqui e no agora, com leveza. E quando acontece alguma coisa na vida, você que está aí do outro lado, nos ouvindo, nos seguindo, pergunta para você o que eu preciso aprender com isso. É verdade. Porque você vai ter uma resposta. Às vezes você precisa aprender a ser resiliente, a ser paciente, às vezes a ser determinado, tirar o bumbumzinho da cadeira e, ó, lutar pelas coisas. Então, tudo tem um porquê. Eu sempre termino as minhas frases para a gente fazer sempre a nossa melhor parte, que o plano divino agradece, porque está tudo absolutamente certo perante a ordem divina. É bíblico, não cai uma folha de uma árvore, não é assim? Se Deus assim não permite. E Tânia tá aí, ó, arregaçando as mãos. Você tá nativa até hoje, né, Tânia? São 37 anos de professora da rede. Durante 31 eu fiz 2 lugares, aí me aposentei de um, mas continuo nativa, fazendo formação para professores da rede estadual. Então, toda semana a gente tem lá a formação para professores especializados, professores regentes. A gente continua aí porque os alunos com deficiência estão nas escolas. E uma coisa que eu sempre digo, né? Hoje a medicina salva. O que há muitos anos atrás as crianças, né, não conseguiam sobreviver, uns ou outros conseguiam sobreviver, hoje não, hoje a medicina salva. Então, e essas crianças estão chegando na escola. Então precisam desse apoio da escola, da família e dos professores especializados. E eu falo para os professores especializados. Então, isso é importante a gente e mostrar. É fácil, e eu brinco muito, né, com os professores regentes, que eu falo assim, não é fácil você ter um aluno com deficiência dentro da sua sala. Isso que eu ia te perguntar, Tânia. Lá atrás, no começo, não sei se agora também, mas havia uma resistência dentro do próprio sistema, não havia? Sim, é das escolas. Sempre, os alunos que nem a área da deficiência visual nunca ficou em classe especial. Eram os deficientes intelectuais, que foram chamados mentais, hoje é intelectual, os surdos, mas hoje não mais, né? Você tem graus. Então tinha uma dificuldade, a escola estadual sempre né, atendeu, porque estava na legislação e tudo, mas a gente diz assim, é fácil estar na sala de aula? Não. Para o professor Não, não é. Mas ele tem que ter planejamento. As pessoas, elas precisam entender que na vida tudo se planeja. Tudo a gente tem que planejamento. Tudo tem que ter uma ordem, né? Tem que uma ter. Disciplina. Disciplina. E na escola, professor que não planeja, ele enrola para todos os alunos. Mas ele não consegue enrolar para o aluno com deficiência, porque ele tem que ter preparado alguma coisa tal. Eu vi muito professor chegar perto de mim e falar, não, eu vou lá na biblioteca, agora eu pego um material lá, tal, já dou. Só que quando ele tem um aluno com deficiência, não dá para ele fazer isso. E aí, quando ele planeja, quem que ganha? Todos ganham. Ganha o aluno com deficiência e ganha todos os outros que não têm deficiência, porque ele planejou, ele entendeu. Então, isso que a gente sempre prega, isso que a gente sempre fala. Eu nunca adoro a pílula, que é fácil. Não é fácil. É fácil dar aula?
Não. Aí, Ainda mais com as crianças atuais, sim, né? e você tem outras questões, né, também hoje. Mas com planejamento, você pensando na sua turma, então você, professor que nos ouve hoje, o planejar, ele facilita a vida de todos os alunos. E quando você pensa para um aluno com deficiência, todos os outros ganham, porque você às vezes faz alguma adaptação no concreto. E você também, eu tenho uma frase que eu sempre falo, que a gente atira no que viu, acerta no que não viu. É. Porque às vezes você tem um aluno que tem uma dificuldade de aprendizagem dentro da sala, mas ele não foi percebido. Ele só é percebido na hora da prova, que ele vai mal, ele tira a nota ruim. Aí tem um aluno com deficiência, ele começa a ver aquilo que foi feito para aquele aluno, as coisas no concreto, no material. E aí na outra prova ele tira a nota boa. Aí a professora falou, será que ele colou? Não, ele não colou, ele se apropriou do conhecimento, do que foi ensinado para o aluno com deficiência, ele entendeu, que ficou muito mais E simples. sabe uma coisa que eu percebi ao longo da nossa convivência, que é uma convivência de mais de 40 anos, né? Que você aprimorou outros sentidos, né, Tânia? Assim, eu escuto muito. Gente, vocês não têm noção que nos grupos, às vezes a gente queria sair fora e a gente falava assim, a Tânia não enxerga. Então, a gente fazia sinal, ó, tô indo embora. A Tânia, mas não falava nada. A Tânia, pode ficar, dona Márcia, ainda o trabalho não acabou. Né? Então, eu digo, a Tânia ampliou muito as percepções, a Sim, intuição, sim, não sim, vai, você, com certeza. É treino, né? Você vai treinando a questão da audição. E eu tenho uma coisa com direção também. O senso de direção é verdade, gente. Ela vai no carro com a gente falando, entra aqui, volta ali. Agora foi muito engraçado que eu tava com a Com a Meire. Meire. Aí eu falei, Meire, aí eu tava conversando com o Oswaldo, né? O marido da Meire. Aí eu falei, nossa. Eu falei, será que ele vai fazer o caminho da República? Ele falou, Tânia, não sei não. Aí a Meire, você tá falando chinês pra mim, Tânia. Eu falei, olha, aqui se for... Eu falei, você sabe onde você tá? Eu não faço a mínima ideia onde eu tô. E a Tânia sabe direcionar, gente. E eu tenho uma noção de espaço, de coisa muito grande, Você né? vê Isso que a gente desenvolve. Então, Sim, por você favor, né? Eu digo, né, Regina, Cris, Iô, Meire, a gente aprendeu que tudo é possível com a Tânia. Não, Não, menos. não, é sim, Tânia. Não, É de tirar o chapéu. é muito gostoso. E eu tenho até um agradecimento também aos maridos, né? Aqueles que já se foram, aqueles que estão atuais, a todos que sempre foram com muito carinho, sempre assim, me trataram sempre muito bem. Então, isso, as meninas agregaram, mas os meninos, né? Os maridos, Acolheram namorados, também. também muito. Então, isso eu só tenho a agradecer. Por isso que eu falo, o tempo todo eu agradeço a Deus a amizade que eu tenho. E é o oxigênio realmente. Eu brinco com elas, mas estar com elas é um oxigênio. A gente vai, se encontra. Então, agora dá para mais um tempo aí lidar. E a com o gente tempo. sempre dá um jeito. Lógico que às vezes não dá, né? Não Família dá todo mundo, cresceu, às vezes é uma coisa, um filhos, falta, não sei o quê. família, Mas na medida do possível, Tanto é que vamos sair daqui a pouquinho para almoçarmos para almoçar todos juntos, para já fechar o nosso ano com chave de ouro, como sempre. Com certeza. E com certeza começar o ano melhor ainda, porque a gente merece ser feliz, a gente merece acessar tudo que há de melhor nessa vida. Com certeza. E é muito engraçado, né? Que nem eu falo, a Regina, que era você, a Regina era as caçulas, né? Então, a Rede, daquele jeito todo. Eu me lembro de um dia, hoje ela, né, na nossa conversa, assim, hoje uma rede, claro, com o filho, e numa conversa ela falou assim, não, vou me aposentar. Aí, tá, aí 6 meses depois, o Gabriel entrou, que era o filho dela, o Gabriel Felipe entrou, e aí começou. Então, é muito legal isso, de ver que não tem idade, que a gente pensa aí no pique, né? Hoje todo mundo já com 60, então isso é legal, de ter esse pique, de estar aí meio tudo, né? E trabalhando e fazendo as coisas, e quanto que é legal. E agora vem os rebentos, né? Os netos. Vem agora os netos, né? Tem duas
né? Que vão ser as vós, as outras querendo que ser avó. Tá um pouco parado para algumas. Tá tudo bem? Então, mas é interessante porque eu falo, né, Tânia, nós somos exemplos. O ser humano aprende pelo exemplo. Sim, sim. E eu tenho certeza que eu tive mãos muito queridas que me guiaram nos momentos mais difíceis da minha vida, que me ampararam. Eu sou muito grata pela família que eu tenho, né? Porque realmente foi fundamental para que todo esse processo confiaram em mim, porque eu sou fora da curva da família. Eu sou a única que faz uma coisa muito diferente do normal. Do padrão, né? Mas eu sempre fui acolhida e vocês sempre me acolheram. Né? Com certeza. Porque também não deve ser fácil, né? Cada uma com a sua crença, cada uma com o seu jeito, mas estamos todas juntas e Tânia fazendo parte aí como um exemplo para nós. Eu acho que Deus foi tão bom comigo, mas tão bom, que ainda essa semana meu primo estava em casa, que veio lá para visitar minha mãe, e aí eu estava falando que hoje eu ia encontrar, né, com vocês e tudo. Ele falou, nossa, mas é verdade, né? Meu Deus, quantos anos. Ele falou, olha, eu vou falar para você que acho que eu tenho uma inveja branca de você. Tânia, a gente entrou o quê? 83? 83. E saímos 85. 5. Então, só 42 anos de amizade, gente. Né? Não é brincadeira. Faz agora, né? É muito tempo. E muitas coisas. Então, eu acho que é isso. E causa, quando eu conto, assim, na escola e tudo, lá no meu trabalho, aí o pessoal fala assim, mas todo mundo sabe que você é falsa? Como porque falsa? brincam muito comigo, que eu enxergo demais, né, com a minha deficiência. A gente já desconfiou, viu, Tânia, disso. Então, é muito engraçado isso. E no trabalho, o pessoal fala, mas todo mundo, você engana e não sei o quê. Mas é isso, é lidar bem com a deficiência, né? Porque ela não é um peso, e né? tem um Ela ponto é um fato. também. A Tânia me ensinou muito a espiritualidade, né? Muito. Esse caminho realmente de frequentar algum lugar de confiança, com esse amparo espiritual. E você continua também nisso, né, Tânia? Também. E foi o que te sustentou, sim, foi o que te amparou. Sim, eu sempre fui... eu tenho uma avó que era de muita fé. As minhas duas avós, paternas e materna e paterna. Uma era devota de Nossa Senhora da Aparecida, de Nossa Senhora do Sagrado Coração, e a outra era do padre Donizete, que é um padre aqui do interior de São Paulo e tal. E minha avó, aquela fé toda dela, que estava numa cama e voltou a andar. E eu fui muito, né, sou criada em igreja católica, tudo, e frequentava. Mas depois eu encontrei dentro da área espiritual outro caminho. Espiritismo kardecista, isso, eu sou espírita, né, kardecista, e aí eu encontrei. E aí era um outro jeito, a gente participar de mocidade, mas tinha essa coisa de asilos, orfanatos, em Pirapitingui, que é uma colônia de rancenianos, né? Uma que vez hoje você já não me existe levou mais. em Piedade, Piedade no Dr. Rezende, que te falou umas coisas bem legais. Nossa, maravilhoso. Te colocou me colocou no eixo. E já te disse algumas coisas do seu caminho, né? Então, é uma coisa muito interessante. E esse mesmo Dr. Rezende, eu tinha 6 anos, ele disse assim para mim, para minha mãe, ele era dentista, e ele disse para minha mãe assim, a Tânia vai trabalhar muito nessa área, no espiritismo, né? E eu falei que eu nunca mais ia querer voltar e tal. Porque pensa, Tânia, se não tivesse acontecido tudo o que aconteceu, você estaria num outro caminho. Sim. Eu falo que se eu não tivesse passado por tudo que eu passei na minha vida, eu não estaria aqui. Com certeza. Estaria numa vida morna. Não é? Talvez, sim. Numa vida meio automática. Eu penso assim, às vezes eu me reconheço, sabe? Eu me analiso. Falo, gente, se não tivesse acontecido tudo o que aconteceu... E olha, uma coisa incrível, né? Que, eu não sei, eu acho que eu já disse isso para vocês, mas eu acho que é sempre bom repetir. Na minha época da faculdade, quando eu entrei, meu pai ficou desempregado e tal, a gente pedir bolsa. E é muito fácil a gente pedir bolsa para os outros. É fazer qualquer coisa para os outros. Você pedir para os outros é facinho. Pedir para a gente. E era tão interessante que nunca, em nenhum momento, vocês me deixaram assim...
eu pagar um café, me sentir menor. Sim. De eu não poder ir, né? Porque às vezes eu não tinha condições ou alguma coisa, e simplesmente alguém falar, uma de vocês, e chegar e vir e falar, não, você vai, tá tudo certo. Ela fala uma de vocês, é o nosso grupo, as As Superpoderosas, de Superpoderosas. 6 meninas lindas, que estamos sempre juntas. Então, isso eu acho que eu nunca agradeci e nunca acho que vou ter palavra santa para agradecer esse período. Porque foi um período muito difícil, né? E a forma, uma vez de eu agradecer, nós fizemos uma coisa para a Regina gostava muito de banana. Não sei se ainda hoje ela gosta, mas ela gostava. E aí eu fiz um pudim de banana, tal. A gente foi lá para casa dela, tal. E então era uma forma, como é que eu podia agradecer as meninas? Era sendo chata mesmo na hora de estudar, né? E tal. Mas em nenhum momento, nunca eu me senti diminuída por não ter condição, não é? E elas sabiam das minhas condições, e em nenhum momento. Então, isso eu nunca vou ter como agradecer, né? Eu vou agradecer enorme, eu sempre, nas minhas orações, vocês estão sempre. Então, esses momentos tão difíceis da minha vida, e que a gente estava muito junto, então não foi amenizado, né? Foi, então eu nunca me senti diminuída por não ter condições financeiras de poder fazer alguma coisa, ou de poder ir pegar um lanche, ou de pegar uma coisa, um porque café. Era uma por todas, todas por uma, não é assim? Era bem isso. Bem isso, né? Então, eu acho que eu nunca disse isso para vocês. Olha lá, meninas, presta atenção no que a Tânia vai falar para nós agora. Eu nunca disse isso, eu nunca disse esse agradecimento mesmo, porque vocês sempre me fizeram ser parte mesmo, né? Isso. Eu nunca me senti à parte. Então, em todos esses momentos, então era um momento como eu podia agradecer, né? Em alguma outra coisa, de eu fazer alguma coisa. É você estar com a gente. De ter. Você ser nossa amiga. Então, nos ouvir. Então, aquelas coisas assim, que foram momentos, né? O pessoal fala, financeiro passa. Ele passa o financeiro, mas se você tiver pessoas que estão ali com você, mas que não te diminuem por conta disso, sim, né? Então, em nenhum momento eu nunca me senti diminuída, em nenhum momento. Sempre foi uma coisa muito importante. Então, hoje, quando eu chego e tive a oportunidade, né, de viajar para fora, de trabalhar muito e conseguir muitas coisas. Então eu falo, nossa, olha lá atrás, então... Consegui, deu certo, né? E isso foi um exemplo para que eu possa fazer com as outras pessoas. E as pessoas, exemplo, né? Então, você acredita que o programa acabou? Né? Que bom! Não, eu ficaria aqui, juro para você, porque é muito bom, sabe? Pode bater palma, sabe? Não, mas olha, eu fico agradecida e isso foi muito gostoso eu ter dito isso. E elas, né, não saberem, porque acho que eu nunca tinha dito isso, e falar, e para as pessoas, eu só queria dizer assim, sejam amigos independente das pessoas, de o dinheiro, de qualquer coisa, o dinheiro, o fato de um ter mais ou menos, as coração para coração, porque o dinheiro é tão, assim, uma coisa que vem, mas o fato de você ter mais ou menos, mas acolha quem está perto de você, quem e não olhe para ele como uma pessoa, ai, coitadinho, né? Ele não é coitadinho, ele só naquele momento. Está naquela circunstância. Está naquela circunstância, né? E eu quero agradecer demais, Tan, a sua participação. Obrigada. Viu? Agradecer a todos vocês que estão aqui, gratidão eterna aos meus pais, homem e mulher maravilhoso que me deu a vida, maravilhosos. Filho maravilhoso, presente de Deus, a todas as minhas amigas que estão aqui nos estúdios, Iô, Regina, Cris, Meire. Eu desejo um dia de muita luz, de muita paz, de muito amor, muita gratidão e até a próxima oportunidade. Obrigada, Márcia, porque foi maravilhoso. Maravilhoso. Obrigada. Gratidão.